Olá, boa noite! Ao vivo nessa primeira live desse ano de 2022. Quem for entrando, se puder me dar um alô, se tá me ouvindo bem, tá tudo certo? Que eu tô aqui com o ventilador ligado, eu não sei, pra aguentar esse calor, né, gente? Então tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, saudade de fazer live com vocês! Bom, estamos nessa primeira live de 2022, um pouco em ritmo de férias ainda, vocês estão aí? Aqui já tá, o ano já começou, o ano já tá alinhado, acho que eu nem parei, inclusive. Boa noite, obrigada Érica, Silva, Mônica, obrigada então pelo alô de vocês, Lucilene. Boa noite, então hoje nós vamos falar, né, eu pensei nesse tema para falar com vocês um pouquinho sobre a questão de coordenação motora fina, por que isso é importante na alfabetização. Obrigada, boa noite. E então falar sobre isso. Obrigada, Raquel, para todas nós, um ano com muitas bênçãos, um ano muito bom. A Jennifer, boa noite, saudade de assistir as lives. Pois é, é bom dar um tempo às vezes, porque eu com saudade de mim aí. Agora vocês vão cansar de me ver, porque tem live hoje, tem live quinta e tem live semana que vem, vai ter mais live também, depois também. Agora o ano vai, né? Mas então, voltando aqui a essa questão do tema da live de hoje, né? Sobre a questão da coordenação motora fina. Por que eu pensei em falar sobre isso? Bom, primeiro porque ao fazer o passatempo que eu fiz semana passada e disponibilizei para vocês, muitas pessoas vieram me falar assim, nossa, quanto tempo eu não vi atividades assim de traçados, né, de trabalhar os traçados, de trabalhar esse desenvolvimento mais fino, assim, mais prévio, né, antes da criança traçar a letra, antes da criança trabalhar a questão da letra já na alfabetização. Então eu fiquei até espantada porque isso foi muito, várias pessoas mesmo vieram falar isso. E aí eu conversando com a minha mãe, que é diretora de escola, e ela falou assim, olha, na época ela já é da área da educação há muitos anos, né, então ela já deve estar há uns 30 anos nessa área, sem entregar a idade da bichinha. Mas ela falou assim pra mim, nossa Mari, na época em que eu fazia o magistério, ainda era magistério naquela época, era muito comum e de fato era muito incentivado os exercícios de prontidão como um dos exercícios para desenvolver, né, essa questão do traçado prévio, antes de ter contato com as letras, além de outros exercícios de desenvolvimento motor fino, né, coordenação motora fina. Então a criança trabalhar com muita massinha, com pega de objetos, né, isso era muito comum. E aí ela falou, ó, infelizmente isso foi se perdendo na pedagogia, né, esse trabalho prévio foi se perdendo e colocando outras coisas no lugar, né, foi se... Enfim, perdendo-se tempo de desenvolver esse motor. E olha que interessante, eu gosto muito de um livro da Maria Montessori, não que eu concorde com todos os posicionamentos dela, mas eu gosto de um livro que ela trata do desenvolvimento geral da criança, e esse livro específico eu acho que tem alguns insights interessantes e que eu tento trazer um pouquinho pro meu trabalho, né? Então, eu gosto muito desse livro aqui, ó, Descoberta da Criança, e que ela traz essa questão da importância do desenvolvimento motor, até pra gente começar, pra gente ficar atento, que com crianças com 6, 7 anos isso já seria tarde. Então ela trata aqui no livro que já perdeu um tempo precioso com a criança ali de 4, 5 anos para desenvolvimento motor fino. Se não é feito isso no momento, na hora certa, a mãozinha depois da criança já cria alguns vícios que fica muito mais difícil treinar uma mão já mais viciada da criança. Então ela trata isso, ela fala, ó, vou até falar aqui a frase que ela coloca, né? Para a autora, a mão da criança de 6 a 7 anos de idade, quando não bem desenvolvida, desde os 4 anos, segundo essa diferenciação, né, entre exercício para preparar a manipulação do objeto e a própria escrita das letras,
perde um período de sensibilidade motora. Então olha que importante, né? Esses dias eu tenho tido muita pergunta. A questão dos 4 anos, o que começar a ensinar nas crianças de 4 anos, na educação infantil. Tem sim que entrar já com esses exercícios de estímulo da coordenação motora. Mas e aí, quais são esses exercícios, né? Então, mais uma vez, trazendo aqui a abordagem que ela traz, vocês perguntaram, aí a gente já respondendo, mas é esse aqui, a descoberta da criança, tá? Então tem pedaços e trechos interessantes, contextualizações interessantes que ela traz para desenvolvimento motor, sensorial da criança, que é interessante. Não que tudo seja válido, mas tem algo que a gente pode tirar, tem algumas coisas que a gente pode tirar daqui sim, tá? E que eu particularmente gosto, tá? Mas aí vamos lá. O que ela diferencia? Deixa eu ver o que a Daiane falou. Percebo que foi um erro muito grande. Eu acho que você falou da questão de ter retirado essa parte, né? Essa parte do desenvolvimento motor, do desenvolvimento do motor fino da criança como uma parte essencial para desenvolvimento na alfabetização, né? Por quê? Ou seja, a criança lá na alfabetização, além dela ter contato com a letra, dela saber que a letra tem aquela forma, que a letra representa aquele som, ela vai precisar do quê? Ela vai precisar, de fato, escrever aquela letra, né? Inicialmente só a letra, depois as sílabas, depois as palavras, as frases, os textos. E para isso ela precisa de um bom desenvolvimento da mão, né? Então adianta eu jogar direto com a criança, ó, aqui essas são as letras, esses são os traçados das letras, sobe, desce para fazer o M. Basta isso? Não basta isso, né? O que eu tenho que trazer antes? Então, qual a abordagem que é dada nesse livro, né, do Montessori? O que ela fala? Que a gente tem esse mecanismo motor da escrita, então a gente tem dois grupos, como se tivesse 2 grupos aqui. Então a gente tem um grupo de habilidades a serem desenvolvidas relacionadas com a pega, com o manuseio do lápis, com o manuseio do objeto, que a gente vai escrever com o lápis, a caneta, enfim, a criança começando com lápis, né? Então, um destinado, então, a manipular esse instrumento da escrita. Então, um grupo de atividades para isso. Olha que interessante essa abordagem. E um grupo de atividades, outro grupo destinado a desenhar a forma das letras. Então, a gente desenvolve sim as formas das letras, mas eu vou trazer uma abordagem aqui diferente para vocês, que não simplesmente está aqui. Essa é a forma da letra, você faz esse traçado dessa forma, mas uma forma diferente, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, que eu até mostrei nos stories um pouco já. Então, esse movimento do traçado das letras, da forma, do desenho da letra, mas um outro grupo de atividade também com preparando a mãozinha para esse manipulação do objeto, do lápis, no caso, tá? Então, primeiro tratando dessa questão da manipulação do objeto da escrita. Então, vamos lá. É sempre bom trazer isso aqui, porque, de verdade, eu sempre vejo muito questionamento nisso. Qual é a forma correta de segurar o lápis? Então, vamos lá. A criança com os 3 dedos, né? Porque ela tem o dedo polegar, o indicador e o dedo médio, mas com esse apoio, né? Então, esse dedo médio é um apoio aqui, né? Tá vendo? Um apoio para o lápis e apoia aqui também na mãozinha. Então, esse é o movimento que a criança precisa ter. Então, é essa posição do lápis que a criança precisa ter, né? Esse apoio nesse dedo médio e essa pega aqui dessa pinça fina. O que eu vejo muito sendo desenvolvido é esse movimento da pinça fina, o que não está errado. Só que olha que interessante, o que é colocado também pela autora? Uma outra forma de você desenvolver também esse movimento do pegar o lápis, através desses 3 dedos. E como que a gente faz isso com a criança? E isso eu não tinha visto, eu fui ler no livro. Tá? Então a gente faz esse movimento com a criança, estimulando ela a pegar tudo que ela for pegar, desde ali dos seus 4 aninhos, 5 anos, for fazer peças de encaixe, estimular também crianças que estão
com dificuldade em pegar o lápis corretamente, e estimular essa pega aqui dos 3 dedos. Então, exatamente os 3 dedos que ela vai precisar lá para a escrita. Então, pegar os 3 dedinhos, pegar objetos, fazer o encaixe desses objetos, sempre com esses 3 dedinhos. Então, é algo que vocês podem estar atentas quando for desenvolver com a criança, né, atividades de motoras finas, treinar também essa pega. Então, peças de encaixe com os 3 dedos, encaixar e desencaixar. Algumas atividades bem básicas que podem ser feitas, né? Eu faço aqui às vezes com as minhas crianças. Você colocar 2 compartimentos, né, 2 potinhos, e de um lado colocar um potinho com grãos de feijão, por exemplo, ou grãos de milho, e do outro nada, né? Pra você fazer essa transferência. E fazer essa transferência com a pinça da gente tirar a sobrancelha, sabe? Então você pegar a pinça e estimular esse movimento aqui pra criança, né? Pra ela ter esse apoio da pinça, vai sentar esses 3 dedinhos também. Pra ela pegar o grãozinho de um potinho e colocar no outro pote. Então fazer essa transferência. Outra coisa que ajuda também é com o próprio pregador de roupa, né? Então, tanto pregar roupa no varal é interessante, é uma atividade de vida prática ali de uma família, né? Então, pode fazer isso com a criança, quanto também fazer essa transferência de grãos de um potinho para o outro através desses 3 dedinhos. Então, lembrem de mim quando vocês forem fazer essas atividades de motoras finas, de colocar esse 3º dedo no jogo aqui. Colocar esse dedo também para fazer a movimentação. Não só esses 2 dedos, mas esse 3º dedo também, para fazer peças de encaixe, essa transferência de grãos, né? Outra coisa que dá para fazer é você pegar macarrão, sabe, espaguete? Macarrão, espaguete, macarrão, penne, e a mesma coisa, pegar o espaguete e colocar o penne, encaixar o penne ali. Deixa eu ver, com crianças especiais pode usar a pinça de gelo, exatamente, perfeito, Daiana, a pinça de gelo, que ela é maior, né, então é mais fácil para a criança poder fazer esse movimento, né, a pinça de sobrancelha, ela é muito pequena, às vezes, para a criança que tem essa dificuldade maior com as mãos. Excelente alternativa aí que a Daiana falou, essa pinça de gelo, que geralmente é um pouquinho maior, fazer também isso, fazer essa transferência com objetos um pouco maiores. Eu já vi também fazer com aqueles pomponzinhos, mas geralmente é coisa que a gente não tem em casa. Então aí, ou na escola, aí fica um pouco mais difícil, mas aqueles pomponzinhos, sabe, que é fofinho, assim, também fazer isso. Enfim, mas sempre colocar esse 3º dedinho. Outra ideia também, por exemplo, você pegar outra ideia de atividade, né? Então eu falei da pinça, brincar bastante com massinha de modelar, fazer bolinha, pedir para a criança fazer bolinha e depois usar essa bolinha, espetar em palitos e fazer algum desenho diferente, né? Então, trazer isso. Então, ter claro que uma coisa é desenvolver a mão para manipular o objeto. Então, a gente não está falando de letra, a gente não está falando de fazer traçado de letra, nada disso, é preparar a mãozinha. Então, às vezes eu respondo isso nos stories quando me perguntam, a criança está com dificuldade na pega, como que eu posso fazer? É isso, é desenvolver a mão. Então, uma coisa, um grupo de atividades, pensando nesse desenvolvimento, né, destinado a manipular os objetos, né, da escrita, o lápis, e outro associado com as letras. Deixa eu ver aqui, que a Leuci comentou, ontem eu brincava com minha filha com os prendedores de roupa. E ela usava os 3 dedinhos, só que eu incentivava a usar só os 2. Pois é, mas os 3 é bom também. É bom ela usar, porque ela vai precisar dessa força desse dedo aqui para apoiar o lápis, né? Então pode, não tem problema nenhum, usar esses 3 dedinhos. A Montessori, no livro dela, até cita os objetos de encaixe, porque ela tem alguns objetos específicos nessa linha montessoriana, né? Que é aqueles objetos de encaixe de formas geométricas, ela fala todos para a criança usar exatamente esses 3 dedos para fazer o encaixe e desencaixe, né? Então, pode estimular isso, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu ir para baixo aqui. Tá? Então é isso, né? Então a gente
coordenar essa mão. E outra coisa que a criança vai precisar é da força da mão também. Então fazer todos esses movimentos vai ajudar isso, né? Ela ter a mão firme, a mão com vontade de escrever, da pega do objeto, enfim, tá? E aí, além disso, tem uma outra questão que aí sim seria a destinada ao desenho das formas das letras, né? Então a gente trabalhar esse desenvolvimento das formas. Mas antes eu vou dar direto a letra, ó, tá aqui igual eu falei lá na frente, né? Lá atrás. A letra é essa, faz esse traçado e pronto? Não. Qual é uma alternativa para trabalhar essa coordenação motora pra gente fazer, por exemplo? Então eu vou mostrar aqui uma atividade, por exemplo, que é do meu curso, do Casa de Letrinhas. Então, o que eu mostro lá? Esses objetos, né, que também tá nesse livro que a autora cita, tá? Que é a Montessori, que eu tô falando aqui. Então, você pegar objetos, formas geométricas, traçados de formas geométricas e pedir para a criança preencher com lápis de cor aqui dentro. Então, além de tudo, além dela fazer o traçado, que essa atividade de prontidão também é importante, aí linka com aquilo lá que eu falei das atividades do passatempo. São atividades importantes sim. A criança precisa sim passar por isso, porque senão se ela não prepara adequadamente como segurar o lápis e como executar os desenhos, as formas, né, para depois escrever as letras, ela vai ter muita dificuldade para escrever. Então a gente não precisa ter medo em executar essas atividades que são agora tentaram colocar na nossa cabeça que são atividades mecânicas, mas não, são atividades de desenvolvimento motor fino, importantes e necessárias para a criança fazer. Então aqui, por exemplo, né, nessas formas geométricas, então a gente ter formas geométricas, tanto ter modelos já e a criança só fazer a pintura do entorno, né, do dentro, aliás, de dentro dessas figuras geométricas, quanto também ter formas geométricas, sabe, moldes, e a criança ter o molde, ela fazer o traçado e depois fazer a pintura ali dentro com lápis de cor. Também é um outro tipo de atividade que não é necessariamente letras, mas que ajuda a desenvolver a forma gráfica das letras. Então trabalhar isso previamente, né? Essas atividades aqui, como eu disse, é uma atividade do Casa de Letrinhas aqui, mas que a minha aluna aí sabe. Então pintar essas formas, né? Fazer o traçado. E outra coisa importante, além do traçado, da gente fazer na forma, no sentido normal da escrita ali, né, no sentido horário, mas a gente fazer também no sentido anti-horário, ou da direita para a esquerda. Por que isso? Porque na hora de escrever, principalmente a letra cursiva, a criança vai precisar dar voltas. É só pensar no A, né? Então ela vai começar o A e vai ter que dar uma volta para trás. Se a gente não treina isso, ela vai ter muita dificuldade na hora de escrever. Então treinar essa volta, né? Então, por exemplo, tem outras letras, o O, né? Que ela vai precisar também fazer a volta para trás, no sentido anti-horário. Então treinar isso previamente, tá? Deixa eu ver aqui que a Dayana comentou. Qual a melhor atividade que ainda não sabe escrever? Exatamente, preparar, a criança sabe pegar bem o lápis, né? Ela manipula bem o lápis. Se não manipular bem o lápis, tem que reforçar a mãozinha para deixar ela apta para poder fazer essa pega correta e verdadeiramente conseguir depois escrever com eficiência, né? E trabalhar o desenvolvimento das letras também, né? Mas antes disso, fazer essas atividades de prontidão. Então, o que eu disponibilizei lá no passatempo para vocês na semana passada, né? Deixa eu até mostrar aqui, né? Os passatempos, atividades simples, mas muito ordinárias, né? Mas muito importantes para a criança desenvolver. Então, atividades de traçado, né? Fazer o caminho, encontrar, né? Começar daqui de cima até encontrar o objeto aqui, o X no final, né? Eu aprendi, olha, a Kaline, que interessante. É exatamente isso que eu tô falando, Kaline, essa ideia que nos colocaram, né? Que eu aprendi que seguir esse traçado estava ultrapassado e seria muito mecânico para as crianças. Não é, isso é uma falácia, isso é importantíssimo para a criança ela fazer esse desenvolvimento.
Lá em 1912, Maria Montessori já falava disso, e isso não deveria nunca ter sido abolido, porque aí a gente vai ver, né? A gente vê hoje os frutos desse pensamento moderno de que fazer atividades que preparam tanto a mão quanto que preparam para fazer a forma das letras, aí a gente vai ver o quanto tirar isso do contexto da escola foi maléfico, porque a gente vê crianças com dificuldade para escrever, crianças com dificuldade para fazer traçados de letra, tanto a letra bastão quanto a letra cursiva, muita dificuldade para isso, né? Então essas atividades elas podem ser realizadas, perguntaram, né, a Vilene, a partir de 3 anos? Pode. Lógico que a coordenação motora de 3 anos vai ter uma maior dificuldade ali, né, de fazer fazendo o traçado das linhas e tal, mas pode já começar, a gente já vai ver um avanço da criança. E aí foi o que eu falei no começo, que eu não sei se estava todo mundo aqui, se todo mundo ouviu, mas inclusive a autora vai citar lá no livro que isso tem sim que ser desenvolvido a partir dos 4 anos. Que não adianta a gente achar depois, a criança depois está com muita dificuldade, se não foi trabalhado desde os 4 anos, ela vai ter dificuldade mesmo. Então é esperado, então, sabendo disso, principalmente para professoras de educação infantil, professoras ou mães de crianças pequenas que vê que a escola não trabalha isso, dá para reforçar em casa. 1 minutinho, 2 minutinhos por dia, 2 folhinhas, 3 folhinhas, fazer sim essa atividade. Não tem problema nenhum, não vai ter malefício nenhum, não é nem um pouco mecânico. Mas da onde vem essa ideia de que isso é mecânico? É porque na nova pedagogia, né, na pedagogia moderna, é aquilo que eu falei nos stories essa semana. Tudo tem que ser contextualizado, tudo tem que ser significativo para a criança. Mas tem atividades prévias que a criança precisa desenvolver que não são assim possíveis de serem contextualizadas, nem que são altamente significativas, mas são úteis, são importantes. E por isso que é importante a gente ter assim essa certeza, né? Buscar bibliografia, buscar referências. Então eu falo aqui pra vocês, mas busquem também, né? Vão na fonte. O livro é esse daqui, ó. A Descoberta da Criança, tá? Na página, posso até mostrar, tô até com ela aqui, ó. Lá pela página 203 do livro, a autora vai falar sobre o mecanismo da escrita, a preparação indireta da escrita, a preparação direta, que é aquilo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Então a gente não ter medo de desenvolver essas atividades, porque elas são sim importantes. As crianças vão agradecer. Porque essa história toda que a gente acaba caindo, de que é mecânico, de que é motor, que é cansativo, vai ficar cansativo de verdade na hora que ela se meter lá na escrita das letras e tiver muita dificuldade para escrever, tiver muita dificuldade em fazer traçado da letra. Aí pode ser tarde, né? Pode ser que a criança lá com 7, 8 anos, já igual a autora fala, a mão, né, ó, perdeu um período de sensibilidade motora. Então a gente não ter medo de usar a nosso favor esse período de sensibilidade motora da criança, dos 4, 5, 6 anos, fazer sim essas atividades em folha, né? É isso mesmo, já responderam aí, a Descoberta da Criança, o livro, né? Então, além disso, fazer atividades de labirinto, as crianças se divertem. Pelo menos minha filha tem 4 anos aqui, ela pede pra fazer, ela se diverte. Não tem nada de mecânico, não tem nada de cansativo. Se deixar, ela fica ali, ó, né? Atividades de labirinto, que são atividades que eu disponibilizei lá no Passatempo pra vocês. Enfim, né? Então, de um lado isso. Então, a gente prepara a mão para posicionamento, né? Então a gente prepara a mão para segurar o lápis nesse apoio dos 3 dedos. O nome do livro é A Descoberta da Criança, gente, esse aqui, ó. Maria Montessori, A Descoberta da Criança. Tá? Então a gente prepara essa pega do lápis
E, por outro lado, a gente também prepara o desenvolvimento da forma da letra. E aí, chegando, né? Então a gente fez essas atividades, preparou a mãozinha. Chegando de fato, vamos lá, daí chegamos, agora vamos apresentar as letras. O que eu faço? Como que vocês costumam fazer? Fala aí pra mim. Vocês costumam fazer como para apresentar as letras para as crianças? Pontilhado de letra, não que seja ruim, mas não precisa ser somente isso. O pontilhado de letra, o que vocês fazem para a criança cobrir? O que vocês fazem? Me contam aí. Enquanto isso, vou pegando aqui o material que eu quero mostrar para vocês. Algo que a Maria Montessori mostra ali também, que eu usei para apresentar a letra cursiva para o meu filho e que eu achei que foi ótimo, porque a gente associa, olha lá, a professora Mônica, eu uso pontilhado, a apostila da família de trigo, eu não conheço a apostila, então eu não sei, é pontilhado? Eu não sei, né, se é pintar dentro da letra, eu não sei, mas olha que interessante, pintura é legal, Mônica. Com massinha ou tinta, a Priscilinha comentou, né? Massinha ou tinta para a criança cobrir. Mas olha que legal a gente adicionar uma memória motora através do tátil. Lembra aquilo que eu sempre falo para vocês da importância do tátil, da importância dos sentidos, né? Porque nada está na inteligência que ainda não tenha passado pelos sentidos. Então a gente trabalhar com os sentidos da criança a nosso favor. Então, ó, que legal, vi aí, ó, a Jennifer, minha aluna, Jennifer, ó, olha que legal, a caixa de areia, passar os dedinhos na letra de lixa, em plaquinha de MDF, traçado a dedo com tinta no plano vertical. Excelente! E olha só, é exatamente isso que eu quero mostrar, um alfabeto de lixa, um alfabeto móvel de lixa. Isso aqui é tipo uma lixa, mas dá pra fazer, eu fiz com a letra, isso aqui é a letra cursiva, né? Eu fiz em letra de bastão, né? Letra assim, eu fiz ai, como é o nome disso? EVA, no EVA de glitter, olha que interessante. Então a gente faz o corte, né, da letra ali. Então você faz o corte e pede para a criança passar o dedinho nessa letra. Isso aqui é excelente. Então crianças pequenas que vão ser apresentadas, eu vou usar essa letra bastão para minha filha, né, que ela vai ser apresentada na primeira vez com essa alternativa. Então usar já um EVA de glitter, no maior glitter que tiver, né? Então o maior glitter que tiver, para você que tiver maior granulação, né? Para você poder passar, a criança poder passar o dedinho e poder se lembrar dessa letra. Então a gente está adicionando uma memória visual e motora, porque ela vai, e o sentido tátil da criança sentir o próprio movimento na letra. Então fazendo também no sentido da escrita também, né? Então você já trazendo isso para a criança. E outra coisa que ajuda é depois, antes dela escrever, vou pegar aqui como se fosse meu lápis, tá? Então, você pede, por exemplo, para a criança passar o dedinho e depois tentar fazer a escrita, sem o apoio de pontilhado. Tentar fazer a escrita, mas passando o dedinho do lápis, em vez de escrever no papel, passando o dedo do lápis aqui no EVA com glitter, tá? No sentido da escrita, e depois no papel. Vocês vão ver como a criança tem maior facilidade a partir disso, porque ela teve uma sensibilidade tátil, né? Algo que foi adicionado ali para ela, para ajudá-la no desenvolvimento motor, na memorização, para ela conseguir colocar no papel. Vocês vão ver como ajuda isso. Então você pode fazer, eu tenho aqui, né, o AVA com glitter, EVA com AVA é ótimo, o EVA com glitter, né, pra letra bastão, e eu tenho esse aqui pronto, mais bonitinho, que eu comprei. Só que não precisa comprar isso aqui não, né, comprar o alfabeto de lixa pronto. Eu comprei na internet, foi bem caro, eu achei bem caro, então não precisa. Daí eu resolvi fazer da letra bastão a partir do EVA, né, que ficou bem mais fácil. Então a mesma coisa, fazer o movimento aqui como se fosse escrever e depois pegar o lápis e fazer
o movimento do lápis e depois escrever isso no papel. Vocês vão ver como ajuda e dá essa lembrança. Para as crianças que estão efetivamente ali, né, já sabem os sons das letras, outra coisa que a gente pode adicionar nessa aprendizagem do desenvolvimento motor da letra, né, da forma da letra, é, além de tudo, adicionar também a questão do som da letra. Então, eu pedi para a criança, enquanto ela faz o movimento motor, ela buscar na sua memória lá auditiva qual o som dessa letra. Então, você vai estar desenvolvendo, além de tudo, coordenação motora fina, desenvolvimento motor, escrita, né, desenvolvendo ali a memória motora para a escrita e também desenvolvendo o princípio alfabético, que é a criança associar a essa forma dessa letra um som. Então, o A é fácil porque é o próprio som, né? Então, A, enquanto ela vai passando ali, né? Então, pode pedir também fazer o som oral e o som nasal dessa vogal, né? Enquanto ela vai fazendo o traçado. Isso aqui ajuda, atividade simples e efetiva que desenvolve motor, princípio alfabético e a escrita, né? Daí a mesma coisa para a letra maiúscula, a mesma coisa para as consoantes na bastão, né? A mesma coisa aqui do C, né? No caso do som regular do C, né? Do pedir para a criança fazer o movimento, passar o dedinho enquanto faz o som dessa letra. E aí a atividade pode ser várias atividades, né? Então, fazer isso, fazer o traçado, fazer o traçado no papel, depois fazer sorteio dessas letras para a criança dizer o som dessa letra. Então, sempre fazendo essa associação, né? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Fiz um joguinho com as letras, iniciei com as vogais e também para juntar os desenhos com os sons das vogais iniciais. Isso, ótimo. Daí, assim, a imaginação é o limite, né? Mas a gente ter essa referência que a gente pode usar esse apelo tátil e essa memória motora para ajudar a criança. Vocês falaram aí, a caixa de areia, né? A Rosiane comentou, a caixa de areia, excelente também. Aqui em casa eu não faço com areia, eu faço com trigo. Eu pego trigo, não, eu fiz com sal. Fiz com sal que não... Eu já fiz com trigo uma vez e não deu muito certo. Aí eu fiz com sal também, a criança fazer o desenho da letra, da forma da letra ali no sal. Embaixo com a referência com papel sulfite embaixo com a escrita da letra que eu tinha feito como referência. Então a criança passava ali também na caixa de sal. Então eu peguei um potinho, enchi de sal e pedi para a criança fazer o movimento. Então vocês vejam que são atividades que não se excluem, né? Não quer dizer que eu vou trazer direto para a criança a forma da letra. Antes disso eu vou trabalhar a capacidade da criança segurar esse lápis, eu vou trabalhar a capacidade da criança fazer um desenho adequado da forma da letra. Depois eu vou trabalhar a letra, né? Depois eu vou associando essa letra, primeiro tátil, motora, depois a escrita. Então fazendo esse avanço gradativo das atividades, né? Então desenvolver cada habilidade no seu momento certo e não perder tempo. Crianças a partir de 4 anos já podem sim ser submetidas a essas atividades. Não só podem como devem, vão ser muito benéficas para o momento dela traçar a letra lá na frente. Uso fubá também dá super certo. Legal, bom saber, porque trigo não deu certo. Trigo fez uma bagunça, então o fubá, o fubá tá aprovado, o sal tá aprovado e a própria areia, né? Que às vezes é mais difícil conseguir achar a areia, o sal qualquer um tem em casa, né? E aí é isso, gente, era isso que eu queria, assim, de uma maneira bem simples, né? Porque se a gente for pensar, tudo na educação é simples, sabe?
tudo que é eficiente na alfabetização, na educação de uma criança é simples. A gente que floreia muito, a gente que fica ali buscando muita dificuldade, ah, mas isso não pode, isso vai tirar o protagonismo da criança, isso vai tirar a autonomia, isso vai ser mecânico, isso vai ser cansativo. Então, na verdade, se a gente se deixa levar por essas ideias mais modernas hoje, essas ideias modernas que estão de fato corrompendo a educação, porque ela é simples. A alfabetização ela pode ser simples, eficiente, né? Então a gente só tem que saber de fato quais são as áreas que precisam estar ali dentro, né? Então aqui vocês já sabem. Hoje tratando desse tema específico sobre a questão do desenvolvimento motor. Então eu sei que o desenvolvimento motor se divide entre segurar o lápis adequadamente, então eu preciso fazer grupos de atividades para desenvolver isso, né? Para ajudar a segurar o lápis corretamente. E do outro lado, eu preciso ter atividades que vão desenvolver a forma das letras, né? O desenho das letras. Mas antes de apresentar a letra, eu faço ali o desenho de formas gerais, de pintura dentro dessas formas, igual eu trouxe aqui para vocês como alguns exemplos, né? Então a gente ter claro isso, ter claro o que a gente precisa fazer em cada etapa, aí não tem erro, não tem dificuldade e as crianças efetivamente aprendem assim, né? Eu tenho visto muitos relatos de alunas minhas que estão seguindo isso, o arroz com feijão, o material básico, mas uma boa formação e tendo resultados eficientes com seus alunos, né? Crianças realmente aprendendo, conseguindo escrever sem dificuldade, conseguindo ler sem tropeço, sem adivinhação, enfim, tudo isso que a gente já sabe que as crianças estão enfrentando dificuldade, elas não precisam enfrentar tantas dificuldades no caminho da alfabetização, seja na escrita da letra, seja na aprendizagem da leitura, no desenvolvimento da fluência, desenvolvimento da compreensão, nada disso. Rosiane, exatamente isso. São atividades simples e de grande peso, né? A Jennifer comentou, precisamos ser excelentes no básico, porque o básico funciona. Exatamente, e não ter medo de aplicar esse básico, né? Não ter medo da gente colocar o básico à prova, né? Não ficar esperando florear muito, inventar muito, né? O meu filho tem 6 anos, mas tem dificuldade de fazer algum tipo de atividade com ele porque ele acha que sabe fazer. Você teria alguma dica para usar com ele? Na verdade, as crianças a gente tem que trazê-las para perto, né? As crianças, se deixar, eles vão achar que é fácil, vão ter vários tipos ali, né? Então vão ter, como é o caso do seu filho, vai ter criança que vai achar que é fácil, que não precisa fazer, que pronto, que acabou. Mas não tem muito, né? Não tem muito o que fazer. Traga essa criança, comece com uma leitura em voz alta, comece lendo, comece envolvendo, comece trazendo ele para perto desse aprendizado, do quanto é importante ele também se dedicar, porque você também está se dedicando para ensiná-lo, o quanto é importante ele estar ali e vamos lá, e agora é a hora de sentar e fazer a atividade, né? Então a criança definitivamente não sabe tudo e ela precisa sim de você ali na frente, conduzindo isso e mostrando, você precisa sentar e aprender, porque disso aqui você não sabe, então você precisa treinar, né? Precisa treinar, precisa ser exposto a isso e fazer as atividades, enfim, é isso que a gente precisa passar e não ter medo de fazer essa correção, né? Não ter assim, mas se eu fizer essa correção eu vou estar afastando ele vai perder o interesse em aprender. Não vai, certamente não vai. É muito melhor você trazê-lo para si, assim, você precisa aprender e ele aprender do que você deixar correr solto e aquilo não se resolver e não se desenvolver habilidades importantes que precisam ser desenvolvidas, né? Então, igual a Débora comentou, né? A leitura em voz alta, ela é sempre um recurso super interessante pra gente trazer as crianças para perto.
não tem uma criança que não queira estar perto de algum adulto lendo, quando o adulto lê com a devida entonação, vontade e desenvoltura, né? Que a criança gosta de ouvir. Então, acho que é uma dica preciosa. A Márcia comentou: meu filho de 6 anos conhece as letras, mas quando em sala de aula fica inseguro e não consegue, começa a chorar. Então, aí a gente tem que ver o seguinte, de fato sabe, quando eu digo assim, as crianças elas estão perdendo de aprender, né, porque não estão sendo ensinadas a parte mais importante da letra, que é o som delas. Porque de nada adianta ele saber todo o alfabeto, de A a Z, todos os nomes das letras, porque na hora de ler ele não vai juntar nome de letra para ler. Ele vai precisar saber os sons que essas letras representam. Então, de fato sabe quais são os sons dessas letras e como ele precisa juntar essas letras para formar as palavras. Então, precisa avaliar isso daí, porque esse conhecimento é essencial para as crianças avançarem na leitura. Nem todas vão conseguir chegar nessa conclusão sozinha. Aliás, a maioria não vai, né? Então, algumas reagem com choro, com se afastando, achando que já sabe que não precisou aprender, né? E cada vez se distanciando mais da verdadeira aprendizagem. Então, a gente precisa garantir e não se enganar mais, tá? Então eu falo isso com muito carinho para vocês não se enganarem, achar que a criança sabe, mas de repente ela não sabe o que é mais importante ali. Então vê isso, avalia isso, tá bom, gente? Essa questão do som das letras, gente, tem uma live lá no YouTube, então é só entrar lá, Mariane Assis Dias, no meu canal no YouTube, e procurar lá, tá? Porque eu já fiz essa live como ensinar corretamente os sons das letras, tá bom? Então procura lá no YouTube pra vocês verem essa live, tá lá, beleza? Acho que hoje eu encerro por aqui, já deu 45 minutos. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, algo que eu possa ajudá-las, sempre tem caixinha lá nos stories, então sempre tem caixinha lá nos stories e eu procuro responder a todas, né, pelo menos a grande maioria. Então se eu não respondi, algumas caixinhas ficam perdidas, então se eu não respondi é só insistir, tá bom? A Jennifer, acho que eu fui uma das primeiras a me matricular no Casa de Letrinhas, acompanho há bastante tempo e sempre pedia por um conteúdo completo, é verdade, inclusive na quinta-feira eu vou fazer a live com a Jennifer, né, a gente vai fazer aqui, vai conversar. A Jennifer foi uma pessoa que saiu do completo medo de alfabetizar crianças ao domínio, meu celular caindo aqui, ao domínio completo da alfabetização. Porque se formou, porque aprendeu como ensinar uma criança a ler e escrever, e vocês também podem, qualquer pessoa pode aprender. É aquilo que eu falei agora há pouco, não é difícil, não precisa ser complexo, não precisa ser complicado, é fácil, dá para aprender e é só ter uma boa formação, né? Não tem muito o que dizer além disso, sabe? A gente precisa se formar bem. Deixa eu ver aqui que a Sandra comentou. Eu já fiz. O Casa de Letrinhas, muitíssimo bom, excelente investimento que eu fiz. Muito bom, gente. Obrigada. Certo? Eu quero aprender, a Vilene comentou. Logo teremos nova turma, tá? Do Casa de Letrinhas. Eu vou avisando tudo por aqui. A Marcione perguntou, né? Quando vai ter o curso? Eu vou avisar tudo por aqui essa semana. Teremos novidades. Hoje eu tive reunião com a equipe Casa de Letrinhas e eu vou ensinar, eu vou falar aqui pra vocês todas as novidades ao longo dessa semana, tá? Então quem puder, assiste a live de quinta-feira, que eu vou fazer com a Jennifer aqui, 8h30 também, e ela vai contar essa experiência pra ela. Como foi aprender, o que ela aprendeu, como que ela aplicou. Ela tá montando um espaço de alfabetização, enfim, ela vai contar tudo isso pra gente. Eu não vou dar muito spoiler não, tá? Vocês perguntaram sobre a live no YouTube, no meu canal, procura lá, Mariane Assis Dias, e
e eu acho que é como ensinar os sons das letras corretamente, tá? Sobre essa live aqui que eu fiz, gente, as lives que eu faço agora no perfil, essa daqui de conteúdo, ela não fica salva, tá? Não vai ficar salva. Eu vou deixar ela salva para quem é do clube de assinatura, que eu, inclusive, depois, além do conteúdo aqui do vídeo, também tem o conteúdo da live completa, o conteúdo escrito para quem é do clube de assinatura. Então as pessoas que estão no clube de assinatura recebem essa live, tanto em vídeo quanto em artigo completo, tá? Então com as referências dessa aula, enfim, tudo isso, tá bom? Então, boa noite para vocês, obrigada pela companhia, espero vocês aqui na quinta-feira, 8h30, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!